Oi gente, eu sou Diane. Nesse canal nós conversamos sobre minimalismo, vida simples e intencional. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como não se importar ou se importar menos com a opinião dos outros. Eu comecei essa conversa com vocês lá no meu Instagram e eu decidi trazer esse assunto para cá para conversar de uma forma um pouco mais abrangente, porque esse é um assunto que eu considero importante para que a gente consiga viver em paz, para que a gente viva de uma forma significativa, cedendo ao que tem valor para nós e não sendo tolhido pelos outros, pela opinião do outro. E bom, antes de mais nada, você precisa saber que a gente sempre se preocupou com a nossa reputação, sempre. Desde milhares de anos atrás, lá no período paleolítico, na época onde a gente precisava viver em bando para sobreviver, né, para coletar alimento, para se proteger dos animais. E já naquela época, você estar mal visto aos olhos do seu grupo poderia resultar em você ser abandonado, sozinho, né, o que significaria com toda certeza a sua morte, porque naquela época sozinho ninguém sobreviveria. Então era importante que a gente fizesse o que o outro queria, que a gente não entrasse em conflito, que a gente tivesse uma boa reputação perante o nosso grupo. Além disso, eu acredito em outras questões que justificam esse nosso comportamento de se importar demais com a opinião alheia. Às vezes, quando criança, adolescente, você pode ter passado por situações onde foi envergonhado, ridicularizado. Isso aconteceu muito comigo no colégio. Eu lembro muito bem que na 4ª série, a minha professora me apelidava de mosca morta. Sim, gente. Ela me apelidava, eu sofria bullying da minha professora. Eu era muito quieta, então ela me apelidava de mosca morta. Ela me apelidava também de Maria dos Remédios, porque eu vivia doente e ela não me chamava assim no canto, sabe? Ela falava na frente de todo mundo, de todos os meus colegas. Você imagina a vergonha que eu passava, né? Eu tive uma infância um pouco difícil, assim, complicada, principalmente no colégio, porque eu era ridicularizada por pessoas que deveriam me acolher, né? Não fazer com que eu me sentisse envergonhada. E aí, essas situações vão gerando adultos com quase nenhuma autoestima, eu era assim, com pouquíssima autoconfiança, e pais muito rígidos também geram adultos com essa necessidade de aprovação, ou pais super protetores que não deixam o filho cair, errar, não deixa ele correr o mínimo de risco possível, sabe? Tudo isso é capaz de gerar adultos inseguros, que estão sempre buscando a aceitação do outro. E não acaba por aí não, viu? Porque fora tudo isso, ainda tem a questão de a própria sociedade impor que nós precisamos ser aceitos, né? A gente precisa ter uma boa reputação, o que significa agir de acordo com o que a maioria diz que é normal, que é aceitável, né? E isso tudo piorou drasticamente com o surgimento das redes sociais. Então um like hoje em dia é vital para milhares de pessoas. E tem gente que chega a adoecer por causa de um dislike, para você ver como a situação é realmente agravante. E aí eu te falei tudo isso só para você entender que tem sim uma origem por trás do fato de a gente se importar tanto com a opinião do outro. E eu acho que buscar essa origem, ter esse entendimento, é um dos primeiros passos para você começar a se libertar desse tipo de pensamento. E você vai conseguir isso através de quê? De autoconhecimento, de olhar para dentro de si, para como foi a sua infância, a sua adolescência, e a terapia pode te ajudar nesse processo também. Ou se não, você mesmo fazer exercícios de autoconhecimento, de olhar para trás e começar a entender a origem desse comportamento destrutivo que você tem. Um outro ponto importante que vai te ajudar a se importar menos com a opinião alheia é entender que a opinião do outro não te define. Você não é o que o outro pensa ou o que o outro vai pensar de você. Você é o que você é e pronto. Tenha sempre isso em mente. Sempre que começar a se preocupar demais com a opinião alheia, o que o outro pensa de você é problema dele, só dele, não é problema seu. Grave bem isso. Se precisar, diga em voz alta toda vez que você se pegar travada aí por causa do medo da opinião do outro, que você estiver indecisa, que você estiver agoniada com medo do que o outro vai pensar de você, grave isso e fale em voz alta: eu não sou o que o outro pensa sobre mim. Trabalhe a sua autoconfiança. Pessoas que se preocupam demais com a opinião alheia são pessoas extremamente inseguras. Então trabalhe para se tornar uma pessoa mais autoconfiante.
Olhe para você e identifique quais são as suas qualidades. Qual é o seu talento? No que você é bom? Ao invés de ficar focando no que você não faz bem, foque naquilo que você é muito bom. E entenda que ninguém é bom em tudo, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Então, se valorize, sabe? Até aquela pessoa que você mais admira, que você acha que é perfeita, ela não é boa em tudo. Tem coisas que ela não consegue fazer. Tem problemas na vida dela que ela não consegue solucionar. E entenda que você não vai conseguir agradar todo mundo. Opiniões contrárias sempre vão existir. Sempre vai ter aquela pessoa que vai te criticar, que vai te julgar, que vai apontar o dedo, e você não tem controle sobre isso. A gente quer ter o controle de tudo, mas a gente não pode, né? A gente não pode ter controle, a gente não tem controle sobre o que o outro vai pensar sobre nós. Mas a gente tem controle sobre como nós vamos nos sentir diante do julgamento alheio, diante da crítica alheia. A gente pode escolher o que fazer com esses sentimentos. Você pode ceder, né, ao medo e absorver, sofrer, deixar de fazer coisas que são importantes para você, ou você pode, mesmo com esse sentimento de medo, decidir seguir em frente e fazer o que quer, independente da opinião alheia. Então me diz, o que é que você vai escolher? E por último, mas não menos importante, quando você se pegar preocupado demais com a opinião do outro, pare e se pergunte: quem é essa pessoa que está me julgando? Quem é essa pessoa ou essas pessoas que eu tô com medo de não agradar? Que importância que essas pessoas têm na minha vida? Porque assim, a gente também não pode ser inconsequente e sair por aí ligando o F, sabe? Para a opinião dos outros. Existem algumas pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, que têm valor na nossa vida, e a opinião dessas pessoas é que a gente precisa levar em consideração e fazer algum tipo de reflexão. O restante, gente, ó. E aí, quando você se questiona, você percebe como supervaloriza a opinião de quem não tem nada a ver com a sua vida, de quem não tem importância ou impacto nenhum na sua vida. No mais, eu juro que eu queria trazer aqui para vocês uma fórmula mágica, sabe? Uma pílula que você vai tomar e instantaneamente vai parar de se importar com a opinião dos outros, mas infelizmente isso não existe, né? São exercícios diários que a gente precisa fazer, porque foram anos reforçando esse tipo de comportamento, então esse hábito não vai mudar da noite pro dia. Só que eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você fizer esses exercícios de não se importar, mais perto da sua liberdade você vai estar. Sabe por quê? Tem uma frase que o Clóvis Barros Filho falou uma vez, que fiquei matutando sobre isso, que se você se importa demais com o que o outro pensa, você é um escravo. Então não seja um escravo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, clica no gostei que vai me ajudar também. Te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E olha, não esquece de ativar as notificações, clicar ali no sininho, porque assim você vai ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Beijão no coração de vocês.